Bom dia, pessoal. Meu nome é Ivo de Moraes Pasque, sou professor do curso de Tecnologia em Armazenagem de Grãos e vou aqui ministrar uma aula sobre recebimento e secagem de grãos. Nós temos no recebimento e secagem de grãos vários processos importantes que são necessários para uma boa qualidade e um bom desempenho no processo de armazenagem e recebimento. Todos os cuidados necessários para que se tenha um produto de qualidade e se consiga entregar esse produto depois para o consumidor ou para o cliente final com uma qualidade necessária de acordo com a legislação. No processo de recebimento de grãos e secagem, a primeira parte dele é o processo de classificação de grãos. O que é o processo de classificação de grãos? Ele consiste em você avaliar a parte da qualidade física do grão antes de colocar esse produto dentro do armazém. Então, nele você vai verificar vários itens importantes. O primeiro deles é fazer a calagem, coleta de amostras. Essa amostra tem que ser em torno de 500 gramas. Metade dessa amostra você coleta e faz a separação para verificar a umidade do grão. O que é a umidade do grão? A umidade do grão é a quantidade de água que tem na semente. Para armazenagem é importante que ela tenha no máximo 13%. 13% é uma umidade necessária mais padrão para armazenagem. Acima dessa quantidade, o produto corre o risco de fermentar e acabar tendo uma perda de qualidade. Impurezas. Impurezas são, o que são as impurezas? São sujeiras, são restos de matéria orgânica, são a palhada do produto que não é separado durante o processo de colheita. O processo de colheita, quando tem uma máquina bem regulada, ele diminui em muito essa quantidade de impurezas. Mas tem alguns tipos de impurezas que quase não consegue tirar com a máquina, né? Por exemplo, todos os tipos de materiais estranhos, sementes de inso, de ervas daninhas, no caso, que podem entrar junto, às vezes, com o grão, e você acaba não conseguindo tirar na máquina, porque o grão, às vezes, ele é maior. Pega um grão de milho, no nosso caso, aqui nós estamos falando de grão de milho, e depende do tipo de erva daninha, a semente é mais pequena, então acaba vindo junto. Grãos avariados até no máximo de 6%. O que é o 6%? 6% é um percentual padrão de legislação. Isso aqui não é um padrão inventado, é um padrão do Ministério da Agricultura, né? O que está dentro dos grãos avariados? Está os grãos ardidos, os grãos fermentados, os grãos brotados, mofados, gessados. Esses grãos gessados que a gente se refere é todo o grão que aquele produtor que fez a secagem em casa, fez esse processo aqui anterior e ele secou muito o grão. Então o grão ele tem a perda de massa, ele fica uma massa esponjosa. Grãos queimados também, que é aquele grão queimado quando é muito excesso de secagem, né? Mas tudo isso e todo esse percentual está dentro dos 6%. Eu posso receber produto acima de 6%? Posso. Esse número de percentual aqui é um número quando não dá desconto. A legislação não autoriza desconto. Quando ele está acima desse percentual, a legislação permite que o cerealista ou cooperativa, quando compra esse produto, ele aplique o desconto, aquele valor que está acima desses percentuais aqui. Além disso, é importante fazer o quê? O direcionamento desse produto. Eu tenho que direcionar esse produto para descarregar. Se eu recebo um produto com uma qualidade muito ruim, no caso acima de 100%, de avariados, de umidade, e coloco esse produto para o armazém ou vendo esse produto para uma fábrica de ração, para uma indústria de alimentos, eu tenho vários problemas que eu posso ter com relação à saúde vamos colocar aqui nosso caso que nós estamos dando de modelo, são os animais. O que seriam os animais? Suínos, aves, caprinos, bovinos, produtor de leite. Quando eu coloco esse produto dentro do armazém antes de fazer a ração com uma qualidade ruim, eu corro o risco de ter um processo inicial de decomposição do produto. Por quê? Porque esses padrões aqui, ele é um padrão que ainda o produto se mantém.
a gente não consegue melhorar a qualidade de nenhum tipo de grão, a gente consegue manter. Mas quando a gente deixa esses números muito acima, eu vou estar tendo perdas no meu processo de armazenagem, perda da qualidade do produto e perda na hora da venda. Por quê? Porque o produto ele entra num processo de decomposição. Esse processo de decomposição, quando você acompanha ao longo do teu processo no armazém, você vai verificar aos poucos isso. Desenvolve toxinas. Essas toxinas, elas são toxinas que existem na natureza. Essas toxinas são a chamada aflatoxina, zearalenona. São tipos de toxinas que estão presentes no grão quando o grão tem uma qualidade ruim. Principalmente ela desenvolve essas toxinas quando o grão tem esse processo de avariados muito alto e a umidade muito alta. A impureza ela não gera muito problemas com relação à baixa qualidade do grão. Às vezes se tem um grão com qualidade boa, mas a regulagem da máquina no momento da colheita não foi ideal e trouxe muita impureza no armazém. Por isso que é importante, quando tem bastante impureza, eu passar nas chamadas peneiras de classe de pré-limpeza, né? Ele desenvolve toxinas no grão e eu fornecendo esse produto para fazer ração, o que vai acontecer? No animal que vai consumir, ele provoca aborto nas matrizes, porque dá problema na parte de produção de leitões, problemas intestinais nos animais, baixa conversão alimentar, né? Essa conversão alimentar, no caso o animal consome alimento e não transforma ele em peso. Diarreia em leitões, né? Essa diarreia em leitões aqui, quando leitões iniciantes, para quem produz leitão e vai ser levado para uma granja que vai fazer o processo de terminação, você vai ficar muitos dias com esses leitões para ele ter um ganho de peso ideal. E quando você tem uma baixa conversão, você tem prejuízo. Por quê? Porque o custo da alimentação é alto, o animal demora mais tempo, e esse tempo aqui, ele está em tempo a mais que ele vai ficar lá na parte de terminação, na parte de engorda. Ele recebe tratamentos diferentes, né? Uma é a parte inicial. Problemas intestinais, diarreias, né? Que dá nos leitões, baixa conversão alimentar, que a gente já falou, o animal consome, porque ele tem toxinas dentro do intestino que faz com que ele não consiga absorver, que vai produzir diarreias, vai produzir problema na parte reprodutiva também, vários tipos de toxina, né? E essas toxinas, todas elas estão ligadas ao processo de recebimento e o direcionamento correto na hora de armazenagem de grão. Isso é muito importante observar, por quê? Porque você vai diminuir os riscos de causar esses problemas aqui nos animais e também muito menos perdas que você vai ter com esse processo, tá? Então nós fizemos aqui nós direcionamos o grão quando ele está seco para a descarga. Quando você direciona esse produto para a descarga e que ele tenha esses percentuais aqui, no impureza 1%, umidade até 13%, pode ter 11%, pode ter 12%, mas o padrão ideal para armazenagem é esse. Avariados abaixo de 6%, eu posso armazenar diretamente ele no silo. Coloco ele na moega, descarrego na moega e da moega eu direciono para o silo. Quando o grão não está com essas qualidades aqui, menor, principalmente impurezas, acima de 1%, eu tenho que passar na peneiras de pré-limpeza. Por que é importante passar nas peneiras de pré-limpeza? Para retirar essa impureza, vai ficar praticamente só o grão. Eu não consigo tirar umidade nem avariados. Avariados é uma coisa ruim de controlar, porque eu não posso diminuir essa quantidade. As peneiras só fazem a parte de limpeza. A umidade eu tiro no processo de secagem. E a impureza eu tiro no processo de pré-limpeza, que são máquinas que fazem uma pré-limpeza. Tem várias peneiras por camadas, né? E essas camadas acabam tirando a impureza. Separam e fica só o grão. Separei a impureza, o grão está úmido. Aqui, se o grão estiver úmido, acima de
Vamos dizer que ele esteja aqui com 18%. Tem que secar. Tem bastante impureza? Tem que passar nas máquinas de pré-limpeza. Tirar essa impureza, depois direcionar para o secador. Por quê? Se eu direcionar para o secador sem tirar a impureza, lá no processo de secagem, corre o risco de aquelas impurezas secarem e acabar queimando e afetando o grão. Então, o grão é uma massa que tem umidade, o secador foi desenvolvido para secar o grão. A impureza, como se considera como a palhada, os restos da lavoura, ele pode ter o risco de queimar. Queimar e até pode acontecer até de pegar fogo no secador. Então, são muitos cuidados que deve ter no momento de todo o processo, né? Passar as peneiras, se não tiver umidade menor que 3% ou até 3%, eu coloco ele direto no silo. Se ele tiver acima de 13%, por exemplo, 18%, eu tenho que secar. Mas, e se o grão tiver até no máximo 14%, eu posso armazenar? Posso. O que eu faço? Aqui nós temos um outro processo, que é o processo de colocar ar no silo, processo de aeração, né? Então, eu vou descarregar o produto direcionado para o silo, quando ele estiver seco. Quando ele está com umidade, ele vai para o secador. Aí tem todos os cuidados de regulagem no secador, conforme a umidade que ele tem, vai ser a pressão que eu vou dar no secador e a quantidade de lenha, né? Então, vamos supor que nós recebemos no dia 500 toneladas de grão, de milho. E nós temos um secador modelo KB40, com capacidade de secagem de 43 toneladas por hora, com consumo de lenha de 14, quando a umidade está entre 14% e 18%, de 2 metros cúbicos. E quando eu tenho uma umidade de 19% a 22%, ele me consome 2,5 metros cúbicos de lenha. Essa lenha geralmente é lenha de eucalipto. A gente não tem madeira nativa, não pode ser queimada. Está de acordo com a legislação e o Ministério do Meio Ambiente, eu não posso queimar madeira nativa para secagem de grão. Tem que ser um material diferente, né? Principalmente de reflorestamento com eucalipto, que é utilizado para a produção de energia, tá? Vou falar um pouquinho sobre a aeração. O que seria a aeração? A aeração é a aplicação de ar de forma mecânica que eu coloco no grão dentro do silo de armazenagem. Quando que eu uso a aeração? Quando eu percebo que o grão ele ainda não tem aquela umidade que nós falamos anteriormente, que é até no máximo de 13% para secar, para colocação e armazenagem. O que seria essa umidade? Quando essa umidade estiver no máximo de 14% a 15%. Recebi bastante produto num dia e o meu secador não vai conseguir secar esse grão. Eu estou numa sexta-feira e no sábado eu não vou fazer hora extra e vai sobrar grão. E eu percebo que lá no meu processo eu tenho grão que tem até 15%, 14% a 15%. O que eu vou fazer com esse grão que tem até 15% de umidade? Ele tem aquelas características que a gente falou anteriormente, que pode correr o risco de fermentar, pode correr o risco de entrar em processo de decomposição. Mas como que eu diminuo isso? Eu vou colocando dentro do silo e ligo o sistema de aeração. O sistema de aeração ele choca ar frio para dentro do silo. A melhor forma de colocar ar frio dentro do silo é à noite. Quando eu deixo o sistema de aeração ligado à noite, eu estou jogando ar frio para dentro do silo. Nesse período que a gente vive agora, por exemplo, a gente não está recebendo milho agora, mas é um momento ideal para secagem de grão. Um momento que não chove, assim muito, em excesso, e as noites não frias. É o ideal para fazer a aeração. Você vai ligar o aerador, vai deixar aquele milho circulando dentro, vai colocar ele dentro do silo ou vai transilar ele para dentro do mesmo silo. O que seria transilar? Você vai colocar o grão por cima e vai tirar por um processo de linhas de transmissão por baixo e ficar colocando novamente. Ou somente vai colocando o milho e liga o aerador. O aerador ele vai ficar ali umas horas
ligado, umas 10, 12 horas, se você fazendo o acompanhamento, vai desligar e vai verificar como está a temperatura. Se a temperatura estiver baixa, sinal que o grão está secando, só com ar. Ele não corre o risco de queimar, né? Esse ar frio, à noite, ele é melhor que de dia. Porque de dia, quando o sol está muito quente, tem aquele ar mais quente. Então, a quantidade de ar que eu vou colocar dentro, ele seca. Mas ele é ar quente. Corre o risco de esquentar o grão que não tem umidade, esquentar bastante e pode acontecer de fermentar esse grão, mesmo que ele não tenha umidade. Então, a umidade que eu falo é até no máximo 3%. Quando eu armazenei esse grão dentro do silo e fiz o processo de secagem com a aeração para diminuir aquela temperatura que está dentro do grão e, consequentemente, acaba diminuindo também a umidade, uma observação, isso só acontece quando o grão está nessa faixa. Acima disso, não. Acima disso, tem que passar no secador. Os cuidados que eu tenho que ter com pragas, que é muito importante, porque grão é um ser vivo e esse ser vivo ele está sempre sendo procurado por caroço, por traça, por cascudinhos. Todas essas pragas aqui são pragas de armazém. Elas quase não vivem em outros ambientes, mas eles procuram mais ambientes fechados, ambientes que têm alimento. E o grão é um ser vivo, ele serve como fonte de alimento, ele serve, já é um local como fonte de reprodução, de ovos, de larvas, de toda a fase do caroço, da traça e dos cascudinhos. Porque elas têm as 4 fases, que seriam ovo, larva, polpa e adulto. O adulto é que vai fazer o dano para o grão. Mas eu tenho que ter esse cuidado para evitar que esses... Então, como é que eu faço esses cuidados? Eu tenho que fazer o acompanhamento. Coleta de grão, na parte externa, a parte superior do silo e na parte inferior. E, quando necessário, fazer o processo de transilagem. O que é o processo de transilagem? Eu passar de um silo para o outro e ficar verificando nas linhas de alimentação do outro silo se tem alguma praga. Eu tenho que ficar acompanhando, porque praga de armazém é uma praga que eu levo para outros locais. Então, por isso que é muito importante. Se é necessário, eu tenho que fazer uma aplicação de produto químico, observando a carência do produto. Quando eu acompanho todo esse processo, retirada de umidade, faço o acompanhamento de armazenagem, faço o acompanhamento da quantidade de pragas que tem, se ele não tem pragas, né? Aí eu avalio se é necessário aplicar produto químico. Porque o produto químico, quanto menos eu utilizar, melhor. Mas se necessário, eu tenho que fazer. Mas observando sempre a questão de carência, né? Não utilizar esse produto muito próximo ao período de consumo, né? Utilizar com uma carência com um tempo hábil aí para poder retirar. Então esse é o processo de aeração que a gente falou. Pessoal, voltando para a nossa aula, vamos falar pela parte de secagem, apresentando alguns números para vocês. Então, depois que eu descarreguei o milho na moega, eu vou passar esse milho, passei ele na parte de pré-limpeza para retirar toda aquela parte de impurezas que a gente falou. Vou secar esse grão. Eu recebi no dia 500 toneladas de grão de milho. É um exemplo para nós trabalhar. Nós temos um secador que o modelo dele é KB60. KB60 é um modelo de secador que existe no mercado. Modelo, geralmente a empresa que trabalha com esse secador é a Kepler-Weber, que é a fabricante, né? Mas essa parte nós não vamos falar agora. Tem uma capacidade de secagem por hora de 43 toneladas. O nosso exemplo da nossa empresa aqui, hipotética. Então, ele tem capacidade de secagem de 43 toneladas por hora, esse secador. Ele tem um consumo de lenha variável de 14 a 18, quando a faixa de umidade estiver dentro de 14 a 18%, ele consome 2 metros cúbicos de lenha por hora. Quando a umidade está de 19 a 22%, ele vai consumir 2,5 metros cúbicos de lenha, vai consumir mais. Eu vou ter que abrir mais o sistema de aeração para entrar mais ar e para puxar
essa temperatura que vem da fornalha, esse ar quente que vem com o fogo para passar dentro do secador e o grão secar. A umidade que nós temos recebendo esse grão aqui é 20%. Essas 500 toneladas de grão, elas, decompondo ela em sacas de milho, ela dá 8.333,33. Mas nós arredondamos aqui para 8.333 sacos de milho convertidos. Um saco de milho é 60 kg. E 500 toneladas, cada tonelada é 1.000 kg. Então a gente fez a multiplicação, dividiu por 60 para ver quantos sacos de milho que dá. 60 kg, que é o peso padrão do saco de milho para venda comercialmente, como consumo, não para semente para plantar, para venda comercial para consumo. Então, 8.333 sacos de milho, né, é o que nós recebemos ele da forma integral, sem verificar a umidade, sem retirar impureza, sem passar pelo processo de peneiramento, né, e secagem. Passando pelo processo de peneiramento e secagem, retirada de umidade, fazendo com que ela venha até 13%, nós temos que resolver umas questões aqui. Quanto tempo vai dar para secar esse milho? Se eu recebi 500 toneladas no dia, no período, e a capacidade de secagem é 43 toneladas por hora, eu vou simplesmente fazer uma divisão, né? 43 dividido por, aliás, 500 dividido por 43, vai dar 11,6 horas, ou igual a 12, né? Vamos arredondar, né? 12. Então vai demorar 12 horas para mim retirar essa umidade de 20%, tirar 7% de umidade para baixar para 13%, que é o padrão que nós queremos armazenar. Então vou precisar de 12 horas para fazer esse processo. Quanto tempo de lenha será necessário para esse processo? Lembrando que a utilização da lenha é lenha de eucalipto, lenha que pode ser queimada para secador. É um recurso renovável. Eu vou pegar 12 horas, ele está consumindo 2,5 metros cúbicos, que é a faixa de 19 a 22%. Nós temos 20% de umidade, então nós temos que trabalhar com essa quantidade de lenha aqui, que é o que ele vai gastar, de acordo com a tabela. Eu fiz essa multiplicação, eu tenho um consumo total de 30 metros cúbicos de lenha, quase um caminhão. Um caminhão truque aí carrega em torno de 36, 37. Então, vou consumir, vai ser necessário para me retirar essa umidade, 30 metros cúbicos de lenha. Qual é o custo total dessa lenha? Lembrando que hoje se paga, as empresas estão pagando em torno de R$140 ao metro cúbico de lenha. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter um gasto de R$4.200 em dinheiro com a lenha. Sem considerar o que eu utilizei para descarregar essa lenha, sem considerar máquinas que eu tive, foi necessário para mim puxar essa lenha do local onde ela estava até o secador. Se ela é um local próximo, tudo bem, mas nem sempre essa lenha vai estar disponível perto do secador, porque às vezes isso são questões de deficiência da empresa ou conforme tem um espaço físico adequado para isso. Quanta massa de grão restou? O que seria essa massa que restou? Eu tenho um percentual de água de 20%, o grão ele vai ter um volume, né? Ele vai ter um volume. Quando eu retiro 7% para baixar para 13%, eu vou ter uma quantidade de massa diferente, menor, né? Então, o que seria essa massa que restou? É as 500 toneladas da forma integral que a gente recebeu. Então, aqui eu vou retirar 7%, de 20 para 13. Vai me restar 465 toneladas, fazendo a transformação em sacos de milho. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 100, né? Mas a gente fez direto aqui. 465 toneladas multiplicado por 100, dividido por 60, vai me restar 7.750 sacas de milho. Olha só a diferença, né? 7.750 sacas de milho que eu tenho agora depois que eu retirei aquela quantidade de umidade no grão acima do padrão, que é de 13%. Qual é o custo disso por saco de milho? Né? O custo disso por saco de milho são 4.200, que é a quantidade de lenha. Lembrando que a gente só está fazendo o cálculo da lenha, né? Quanto que a gente gastou em reais e quanto que sobrou com o custo da lenha. 4.200, né? Eu vou dividir por 500. Mas por que eu vou dividir por 500? Porque foi os 500 toneladas que a gente secou. E
isso aqui foi o que restou, né? Eu não posso pegar de 465, porque 465 são o que restou. Então, eu tenho que dividir por 500, que é o que eu tinha na forma integral. 4.200 dividido por 500, eu vou ter um gasto de R$ 8,40 por tonelada. Então, a cada 1.000 quilos, eu vou gastar R$ 8,40. Esse é o gasto que eu tenho para secagem desse milho. Se a umidade estivesse muito acima disso, isso é gradativo, vai aumentando. Se eu tivesse feito a colheita e recebido esse milho lá com 25 ou quase 30 de umidade, é por escala. Então ia estar lá em torno de 13,5 metros cúbicos de lenha. Então o gasto ia ser bem maior ainda. Lembrando que o risco de você secar um grão em excesso, a qualidade dele você perde, a qualidade de energia, enfim, que ele tem na sua composição. Extrato etérico também ele tem, né? Quanto sobrou após descontar a secagem? O que sobrou? 7.750 sacos de milho. O valor do dia hoje do grão, ele está em R$ 90 por saco. Fiz essa multiplicação, tem no valor de 697.500 reais. Isso aqui é o que eu tenho do grão, né? E aqui é o gasto dele, né? Agora nós fizemos um cálculo hipotético. Aqueles valores em sacas de milho, quantas sacas de milho que dá? Deu 750 mil reais. O que seria 750 mil reais? Quando eu recebi 500 toneladas, sem fazer desconto nenhum, lá no momento da recepção, a gente fazendo um cálculo direto, só para fazer um comparativo de gasto, né? 500 toneladas de grão ele equivale a 750 mil reais. Por que 750 mil reais? Porque eu vou ter 8.333 sacos multiplicado por 90, vai me dar esse valor aqui, em reais, antes de fazer o processo de secagem e retirada de impureza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a subtração, 697.500, que é esse valor aqui, comparativo, né, do grão após secar, fazer todo o processo. Eu vou ter o gasto real. Quanto que eu tive o gasto real? Somente com lenha, sem fazer o cálculo de energia, todo o processo, com o consumo de energia elétrica, no caso. E mais mão de obra e desgaste de equipamento. Essa quantidade aqui eu vou ter que gastar R$ 52.500. R$ 52.500 para esse processo aqui. Tá? Lembrando que eu tenho que fazer esse desconto quando eu recebo o produto. Por quê? Porque se eu não fizer esse desconto, eu vou trabalhar diretamente no vermelho. Por que eu vou trabalhar no vermelho? Eu recebi o produto no recebimento e não apliquei os 7% da unidade de desconto em cima de quem me vendeu. Esse desconto vai ficar para mim. Eu vou estar iniciando a trabalhar no vermelho. Então, por isso que eu tenho que aplicar o desconto. Se eu não aplicar, eu não vou estar trabalhando de forma eficiente e de forma com a qualidade do grão. Eu vou estar puxando para mim esse custo que eu vou. Por quê? Porque eu vou, além disso, eu vou diminuir a quantidade de sacas de milho de qualquer produto que tenha umidade, que eu precise passar pelo processo de secagem, e eu vou estar comprometendo todo o meu sistema. Então, é importante fazer a aplicação do desconto quando necessário, né? Quando não tiver necessidade, não se faz o desconto. Quando o produto está com muita impureza, por exemplo, também tem uma faixa de desconto que eu tenho que fazer. Quando o produto está com muita ardídeos de contato, tenho que fazer processo de desconto? Tenho que fazer, lá no recebimento. Por isso que é muito importante a questão de classificação de grão. Não é para lograr ninguém, mas é para retirar um custo que eu vou estar puxando para o meu processo. Eu pago integral para o produtor, além de estar pagando integral para o produtor ou para quem me vendeu o valor total em sacas de milho, por exemplo, e esse desconto eu estou comprometendo no meu sistema. Então eu paguei para ele e além disso estou descontando o meu. Então é um custo desnecessário. E para manter as questões de qualidade do grão, é bom trabalhar sempre com custos, ver da onde que surgem os números, para a gente ter uma análise do processo, o que é mais importante. Então,
Então, por isso que é muito importante também a gente trabalhar com questões de orientação do produtor, para ele colher com uma eficiência melhor, observar a maturidade do grão, se está no momento certo, a questão de chuva, se está muito úmido, né? Isso tudo faz com que nós tenhamos uma boa eficiência, tanto para o produtor quanto para recebimento e armazenagem. Bom, a minha aula era essa, eu gostaria de agradecer a vocês e tenham todos uma boa noite.